Seja muito bem-vinda à nossa semana de aquecimento da jornada Logista 4 em 1. Hoje, no tema 1 do nosso aquecimento, nós vamos tratar de medo, de crenças. Então, o nosso tema de hoje é vencendo medos. Como você transformar uma loja estagnada numa loja que dá frutos, né? Mesmo você começando do absoluto zero, e vocês vão entender daqui a pouquinho. Então sejam muito bem-vindas à nossa semana de aquecimento. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E aqui nós vamos estar de segunda a sexta, às 8 horas em ponto, tá? Ao vivo aqui no meu Instagram, onde a gente vai trazer essa preparação. O que é esse aquecimento, Ana? É a preparação para o nosso grande evento que acontece na semana que vem. Na semana que vem, na segunda, terça e quarta, nós teremos as 3 aulas da Jornada Logista 4 em 1, onde eu vou te ensinar a como construir o seu faturamento do mês em apenas uma semana, com estratégias de vendas, estratégias de marketing e estratégias também de gestão, para que você possa ter muito resultado na sua loja infantil, certo, gente? Então sejam muito bem-vindas, já coloque aqui para mim, já deixa aqui o seu bom dia, eu quero interagir com vocês. A ideia desse aquecimento é justamente a gente estar mais próximo, né? É vocês me conhecerem melhor, é vocês estarem aqui comigo. Então, desde já, eu quero que vocês interajam, eu quero que cada vez que fizer sentido uma ideia, vocês coloquem cabecinhas explodindo no chat pra mim, pra eu saber que fez sentido, tá? E eu quero ver vocês aqui. Mesmo você não sendo aluna, vocês alunas também soberanas, sejam muito bem-vindas. Se é a sua primeira vez aqui também, seja muito bem-vinda. E eu quero saber aqui no chat, coloque aí se você é minha aluna, se você é novata por aqui, se você nunca assistiu nada, nunca consumiu nenhum conteúdo meu, já coloque aqui no chat para eu poder saber também. Tá bom, gente? A ideia é que essa semana a gente vai construir, eu preciso do comprometimento de vocês, porque nós vamos construir o aquecimento, né? A preparação, o afiar de machados, para na semana que vem vocês estarem prontas para receber esse conteúdo incrível da jornada. É um conteúdo que eu tiro dentro da minha metodologia, do meu curso, do meu treinamento pago, tá? E eu entrego gratuitamente aqui pra vocês. Então, valorizem e vamos lá, vamos aprender, porque vocês sabem, e pra quem não sabe, eu sou uma mentora do campo de batalha, estou aqui na loja, inclusive, e aqui a gente fala o que realmente vive, a gente ensina o que realmente a gente aplica, né? Então, para quem não me conhece ainda, vocês vão saber que eu sou muito prática, objetiva, eu falo a sua linguagem, a linguagem, né, que eu sei que vocês vão conseguir aplicar. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Deixa eu ver meu chat aqui, vamos lá, coloca aí de onde você é, se você é novata, se você é aluna. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu prometo pra vocês que vai ser um bate-papo de 1 horinha pra não atrapalhar a sua rotina aí, né? Eu sei que a loja abre às 9, eu sei da correria também, porque a gente não é só empresária, a gente é mãe também, né? Então tem todo o corre, mas assim, tire essa semana e semana que vem para você poder aprender a investir no seu negócio, certo, gente? Para que você possa extrair todas as ideias aqui das nossas lives e aplicar no seu negócio, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, coloque aí pra mim, gente, se você é novata aqui, se você é soberana. Olha lá, Fran soberana, maravilhosa, seja bem-vinda. Vamos lá, coloca aí pra mim de onde você é, se você nunca viu nenhum conteúdo meu, coloque aqui pra mim, tá? Olha lá, Bela Cherry, Minasu, Goiás, muito bom, gente, que delícia. Olha lá, Aline, sou nova por aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Aline. Maravilha, gente. Paraíba. Olha só, a Natália também é novata. A Débora nova. Muito bom, gente. É muito bom poder falar com vocês, né? E nessa manhã de hoje, no nosso aquecimento 1, nós iremos falar sobre medos. Medos, crenças, né? A gente vai começar a nossa construção pelo alicerce, né? Uma casa, ela não começa pelo telhado, ela começa pelo alicerce. Então, a gente precisa entender aquilo que nos trava, aquilo que nos bloqueia, para que a gente possa avançar. Não adianta eu te entregar um monte de estratégia de varejo, de loja, de marketing, de vendas, se você não estiver bem com você mesma, se você não souber, né, lidar com os seus medos, com os seus bloqueios. Então, esse é o nosso tema de hoje. Caderno na mão, cafezinho aí, ó.
e vamos anotar tudo e vamos lá. Vamos interagir também no chat e vamos direto ao ponto aqui, tá, gente? Ó, lembrando vocês também que no final da aula a gente vai receber uma aluna, um case de sucesso, onde eu vou trazer para vocês aqui alguns minutinhos finais para que ela possa compartilhar a história dela, ser uma inspiração para vocês, porque se elas conseguem chegar lá, vocês também vão conseguir, tá? Então, ao final de cada aula, eu vou trazer sempre um case de sucesso da nossa comunidade, tá? Então, acompanhem até o final, certo, gente? Vamos lá, então? Alguma dúvida, gente? Vamos pra cima? Vocês estão prontas, sim ou não? Coloca aí, eu quero ver a animação. Eu sei que é segunda-feira, eu sei que aqui, pelo menos na minha cidade, tá um dia meio nublado, meio cinza, mas nós vamos fazer desse dia um dia extraordinário. E eu preciso de vocês, eu não quero ninguém quietinho, não quero ninguém... Vamos lá, cabecinhas explodindo, vamos lá, gente, coloca aí pra mim, pra gente poder avançar e energia lá em cima. Beleza, turma? Vamos lá, então. Vamos falar sobre medo, vamos falar sobre crenças que limitam o seu negócio e que te faz muitas vezes ter uma loja estagnada para quem já tem, ou para quem ainda não tem, né? Faz você ter esse medo de começar, medo de iniciar, medo do risco, né? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Só que antes, gente, deixa eu só colocar aqui uma coisinha que eu acabei esquecendo. Quem ainda não se inscreveu para a jornada, para as nossas aulas, se você ainda não se inscreveu, comenta a jornada no chat para mim. Deixa eu só deixar fixado aqui no nosso evento gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, você precisa garantir sua vaga. Por quê, Ana? Porque tem grupo, vai ter material, vai ter todo... O grupo é o grupo de avisos, onde a gente vai mostrar lá que a gente tá ao vivo, que a gente tá nas aulas e tudo mais, todos os recados, né? Dentro da nossa jornada, você precisa ter e vai estar lá no grupo. Então, se você ainda não se inscreveu, comente jornada. Eu vou deixar fixado só para vocês verem aí, tá bom? Aí você se inscreve e cai lá no grupo para você poder acompanhar tudo, tá bom? E aqui nós estamos no nosso aquecimento para quem chegou agora. Sem mais delongas, vamos começar com o nosso conteúdo. Vamos falar sobre o medo, né? Quando eu comecei a pensar nessa aula, nessa entrega para vocês, eu imaginei o seguinte, que dentro da nossa jornada, a gente tem 3 grandes medos, tá? Dentro da nossa jornada do empreendedorismo, da nossa loja, tanto para quem já começou a loja, quanto para quem ainda não começou, tá? E o primeiro medo que a gente vai tratar aqui é aquele medo de iniciar. Então, assim, para você que tem a loja, pode se identificar, que eu sei que você já passou por isso. E para você que ainda não tem um negócio, ou você que está no início, eu sei que você tem muito esse medo, esse bloqueio, né, das coisas darem errado. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, né, gente, a gente está falando de um cenário totalmente escuro, né? Muitas vezes, você que tem um emprego na CLT, você tem ali eu falo que é uma falsa estabilidade também, porque você acha que é estável, mas a qualquer momento você pode ser mandado embora, né? A qualquer momento você pode ficar sem esse emprego. Então, o que acontece? A gente sai de um patamar de uma falsa estabilidade, né? Que todo mês ali tá pingando, e você vai para um cenário totalmente escuro, onde você não sabe se naquele mês você vai poder pagar suas contas. Quem já passou por isso? Gente, coloque aí. Coloque se você já passou por isso e você já teve esse medo. Coloque se você está nesse momento de transição, pensando em abrir, com o sonho de abrir. Coloque aqui pra gente poder saber, para eu poder saber que momento que vocês estão. Ana, eu já tenho a loja, eu já passei por isso, piriri, pororó. Comenta pra mim. Ana, eu estou exatamente nesse momento. Coloque aqui pra mim, pra eu poder saber, tá? Porque, gente, esse medo do início, ele é natural. Quando a gente fala de medo, eu não tô falando pra você que você não tem que ter medo, que você tem que ser destemida. O medo, ele é natural, gente, principalmente para quem vai fazer esse processo de transição. Quando eu saí da minha CLT, gente, e eu comecei a empreender,
Eu passei por um período muito terrível da minha vida, porque assim, você tá acostumado, né, com aquela rotina de acordar, de bater ponto, de trabalhar, depois você tem a hora do almoço, depois você sai, e o tempo inteiro você tá fazendo as coisas. Quando eu comecei a empreender, gente, foi um susto pra mim, porque eu me senti inútil. No meu começo, sei lá, eu tinha a possibilidade de fazer os meus horários, de acordar um pouco mais tarde, de, por exemplo, de ir treinar, de ir numa academia, sei lá, 3 horas da tarde e depois eu trabalhava à noite. Eu não conseguia, né, me organizar com isso. E eu fiquei assim, durante uns 3, 4 meses, muito depressiva, muito, assim, desesperada, porque eu tinha um sentimento de que eu tava sendo inútil, que eu não tava sendo produtiva. E até a gente ajustar a nossa rotina, né? E aí vem aquele medo de, meu Deus, será que eu vou pagar minhas contas esse mês? Será que eu posso, né, pensar em loja, sendo que eu vou ter que investir, sendo que eu não sei o retorno, eu não sei se eu vou vender para as pessoas, né? Então, coloquem aí pra mim se isso já aconteceu com você ou se vem acontecendo, tá? Pra gente poder, pra eu saber o momento que vocês estão vivendo. Vocês já têm a loja, estão pensando em montar? Então, gente, esse medo do início é um medo que ele exige muita coragem da nossa parte. Pra você empreender, você precisa ser corajosa, né? Você precisa, basicamente, eu falo que é pisar no escuro, pisar em ovos ali, né? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe qual que é o próximo capítulo. Então, a gente tem aquele receio, mas para isso a gente tem que ter coragem. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Vocês precisam ter a coragem, né? E principalmente acreditar em vocês. Porque muitas vezes você fica buscando apoio nas pessoas, né? Ai, Ana, eu quero montar a minha loja, eu quero começar, mas eu preciso de um apoio. Eu preciso de alguém que valide a minha ideia. E esse é o grande problema. Quando a gente fica esperando agradar o outro, esperando uma validação do outro, muitas vezes isso não vai acontecer, gente. Porque deixa eu contar um negocinho aqui pra vocês. O natural da nossa sociedade, o normal da nossa sociedade é o quê? Não é você empreender. O nosso país, a nossa comunidade, ela não incentiva o empreendedorismo. Então, quando a gente empreende, a gente é chamado de louco, a gente é chamado de pessoa que não tem responsabilidade, nossa, vai investir tudo e depois vai quebrar a cara. Então, o normal da nossa sociedade é o quê? É você nascer, é você ir pra escola, é você ir pra uma faculdade, é você arrumar um emprego, é você ter a carteira assinada e depois esperar pela aposentadoria. Esse é o grande normal. E quando você resolve que você quer mais da vida, que você quer fazer o seu destino, que você quer criar o seu negócio, que você quer gerar renda, ter funcionários, impactar na sociedade, você é um ser pensante. E o ser pensante não é interessante para muitas pessoas, né? A gente acaba incomodando as pessoas quando a gente começa a se capacitar, a ser mais interessante, mais inteligente. Então, a gente começa a incomodar as pessoas, né? A gente começa a denunciar aqueles que não fazem, aqueles que sempre têm a mesma vidinha medíocre. Então, isso é ruim. Isso, no olhar da sociedade, é ruim. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando eu comecei, eu fui muito criticada, eu fui desacreditada. Só que daí, qual que é o grande problema aqui? Isso é normal. Essa historinha vocês já conhecem. Só que o que não é normal? Não é normal você se bloquear nesse momento. Porque muitas de nós, a gente se bloqueia. Por quê? Pela crítica, pela falta de apoio. Ana, minha família não me apoia, meu marido não me apoia, eu não consigo, as pessoas não acreditam em mim, as pessoas acham que eu vou quebrar a cara. E isso é normal, mas assim, você aceitar isso não é normal. Então, a gente precisa virar essa chavinha de aprender a ter uma coisa muito importante, gente, que é a única coisa que você nunca pode perder no seu negócio. Se você perder isso, acabou tudo. Presta atenção. Presta atenção. Se você perder isso, acabou tudo pra você. A única coisa que você não pode perder dentro da sua jornada é a sua autoconfiança. E o que é autoconfiança? É você acreditar em você mesma. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Você me desculpa, mas ninguém vai acreditar em você. Então, você tem que aprender o quê? A desenvolver essa autoconfiança.
essa coragem dentro de você. Porque eu sempre falo assim, quando a gente tem um sonho, o sonho não é nosso. O sonho, ele é colocado na nossa cabeça. A gente começa a imaginar as coisas, mas essa imaginação, ela brota de alguma coisa. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí pra mim, cabecinhas explodindo, tá? Quando o sonho, ele vem dentro da nossa cabeça, é alguém que colocou ali. E esse alguém, eu chamo de uma força maior. Eu chamo de Deus, tá? Independente da sua religião, tá? Eu chamo essa força maior de Deus. E Deus coloca as coisas na nossa cabeça. Ele coloca sonho na nossa cabeça. E quando ele coloca sonho na nossa cabeça, ele nos conhece porque foi ele que nos criou. Vocês concordam comigo? Que a gente é uma criação divina? Então ele me criou, ele me conhece inteirinha, da cabeça aos pés. Ele sabe das minhas capacidades, ele sabe de tudo que eu preciso desenvolver, tudo que eu preciso melhorar. Ele sabe de tudo. Então ele coloca aquele sonho na minha cabeça me conhecendo. Então, gente, se você tem essa certeza de que esse sonho tá lá porque Deus colocou e ele sabe da sua capacidade, por que é que você vai desconfiar de você mesma? Por que é que você vai desacreditar se o nosso Criador confiou em nós? Por que você não vai confiar? Então, é isso que você tem que pensar. Imaginar para você elevar a sua autoconfiança. Para você elevar a sua autoestima. Para você sempre poder acreditar em você. Porque você precisa acreditar. Os outros não precisam. Os outros não precisam acreditar em você. Mas você precisa acreditar. Entende? Então esse é o primeiro ponto. Se você consegue desenvolver isso, você vai se tornar uma pessoa corajosa. E aí, minha filha, você vai vencer todos os obstáculos. Você vai pra cima, você vai fazer o que precisa ser feito. Porque a gente sabe, essa história ela se repete. Eu sei que muitas de vocês já passaram por isso ou estão passando agora. Comente aí pra mim se você está passando, se já passou, tá? Porque é sempre a mesma história. Você vai começar, você vai ser criticada, você vai ser motivo de chacota, você, até dentro da sua própria família, muitas vezes o seu marido não te apoia. Fala, não, isso aí é besteira, isso daí é perca de tempo, é perca de dinheiro. Muitas vezes a sua família vai falar, por quê? Às vezes não é nem por mal. Às vezes, gente, é pelo medo que eles têm de você quebrar a cara. Porque as pessoas, é aquilo que eu falei, o normal da sociedade é você seguir aquela coisa, aquela coisinha, a boiada, sabe? Aquela manada de boi, assim, andando. O normal é a gente seguir aquilo. E isso é o quê? É todo aquele processo que eu falei. Tem que ter um emprego, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser formado. Mas você não precisa seguir essa história se você quiser. Você pode fazer diferente, você pode escrever a sua história. Só que para isso você precisa de coragem, você precisa de autoconfiança, porque você vai ser apedrejada. E aí, gente, nesse processo você precisa de muita coragem para você iniciar, para você quebrar essas barreiras. E o que eu falei para vocês que não é normal? Não é normal a gente se limitar por conta disso, por conta do outro, por conta da falta de apoio e por conta dessa falta de coragem que tem dentro de nós. Isso não é normal. Então a gente precisa se desenvolver pra gente desenvolver essa autoconfiança, essa coragem e ir pra cima. E não deixar ninguém bloquear a sua caminhada. Isso não é normal. É as pessoas falando de você e você fala, nossa, verdade, eu não vou fazer mais isso. Ai, meu marido não me apoia, então eu vou deixar quieto. Isso não é normal. Então a gente tem que aprender a seguir, porque como eu falei pra vocês, se o sonho tá dentro do seu coração é porque Deus colocou ali e ele te conhece e ele sabe que você é capaz. Então, se desenvolva e vá pra frente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Fez sentido pra vocês, gente? Alguém já passou por isso? Essa coragem do início, de começar, essa quebra de medo, né? Dessa limitação que muitas vezes faz a gente parar, né? Por conta do que os outros estão falando, pensando. Então, isso não pode acontecer, tá bom? Certo, gente? Aí depois, imagine o seguinte, vamos nessa jornada, nesse progresso aqui com a gente. Primeiro, a gente tem esse medo de começar, essa falta de coragem, essa falta de apoio, né? Aí depois, a gente tem um segundo medo, que é aquele medo do processo, tá? Medo do processo. Quando você começa, deu o primeiro passo, aí você vai ver que loja, gente, não é só comprar uma roupinha e vender.
Se você fizer isso, comprar roupinha e vender, você vai ser sempre mais do mesmo, tá? Você sempre vai ser mais uma no meio da multidão. Então, o que eu tô falando aqui? Que quando você começa a entender que existem vários pilares para você dominar. Então, você tem que saber precificar, você tem que saber comprar, você tem que saber fazer marketing, você tem que saber vender, você tem que saber sobre impostos, você precisa saber um pouco sobre pessoas. Por quê? No início é você por você mesma, você vai fazer tudo nesse início, né? Você vai estar fazendo tudo, no caso. Depois, numa segunda fase de loja, a gente vai contratando, vai delegando, vai tendo ali pessoas para te ajudar, mas nesse início você vai fazer um pouco de tudo. E aí você tem que entender que não é só abrir um CNPJ, ser empresário é sobre postura, é muito mais sobre postura do que qualquer outra coisa. E aí, qual que é o medo que existe dentro desse momento, né? O medo, muitas vezes, de você, por exemplo, você começa a entender que para você dar certo na sua loja, para você ser vista, para você ter uma loja diferenciada, você precisa, por exemplo, aparecer. Quem tem medo de aparecer aí? Coloca aí no chat pra mim. Vocês têm medo de fazer live? Tem medo de fazer stories? Tem medo, vergonha de aparecer? Coloca no chat aí pra mim, pra eu poder entender vocês, tá? Esse medo é um dos medos dentro desse processo aí, quando a gente já iniciou, que acaba limitando muito a nossa loja, o nosso resultado. Porque hoje, gente, no momento que a gente está hoje, se você não for a porta-voz da sua loja, a maior influenciadora da sua loja, infelizmente você vai ser mais do mesmo. Você vai ser apenas aquela lojinha que vende roupinha e é isso. E vai fazer uma renda extra, vai ajudar o marido ali com as contas. É só isso que você pode esperar, tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que a gente precisa, quando a gente entra nesse jogo, a gente precisa aparecer, a gente precisa da nossa visibilidade. Porque quanto mais a gente aparece, mais a gente cresce, tá? E por que você tá falando isso, Ana? Porque, gente, entenda uma coisa. Hoje, a gente tem tanta concorrência, mas tanta. Cada esquina tem uma loja, né? Não vou nem falar cada esquina, numa rua, né? A gente tem ali 5 lojas. É uma casa e uma loja, uma casa e uma loja. É muita loja, né? E fora as lojas online, né? Que aparecem todos os dias. Então, as pessoas criam ali a loja online, montam lojas. E não é só isso. Isso é o menor dos problemas. Quem que é nosso concorrente também? Os marketplaces, os e-commerces, a China, né? Então, Ana, como que a gente vai se diferenciar? Como que a gente vai sair de uma loja estagnada para uma loja que dá frutos? Anota isso. É você sendo a porta-voz da sua loja. Porque quando você coloca a sua essência e o seu DNA, ninguém pode te copiar. Os produtos que eu tenho aqui na minha loja, os produtos que você tem aí na sua loja, qualquer um pode ter. Qualquer site, você vai achar essas roupas aqui, você vai achar aquela galocha ali, você vai achar aquele conjunto aqui. Qualquer site, qualquer loja hoje vende tudo que eu vendo. Eu não tenho nada de exclusivo. E hoje, cada vez menos existe essa história de exclusividade. Vocês que já estão no mercado, vocês sabem muito bem disso. Muitas vezes você vendia uma marca que só você vendia na sua cidade, hoje já tá pipocando. Hoje toda esquina tem a marca que você achava que só você vendia. Não é isso, gente? Coloca aí no chat pra mim se você tá passando por isso. Por quê, Ana? Isso daí vai acabar, gente. Tá com os dias contados, essa história de exclusividade. As marcas, elas já estão acabando com isso e cada vez vai ser pior. Porque qual que é o objetivo de uma empresa? É vender, gente, é vender. Entende? Não tem lógica isso daí de, eu só vou vender para uma pessoa na cidade. Imagine no meu caso aqui também, né? Eu vendendo aqui os cursos, mentorias para vocês, o treinamento ou o conhecimento. Imagine que só uma pessoa, por exemplo, uma cidade, deixa eu pensar numa cidade, sei lá, uma cidade aqui do interior de São Paulo, Avaré. Só uma pessoa de Avaré vai poder comprar o curso, a mentoria da Ana. O resto não vai poder. Não existe isso, gente. Não existe isso. E para as marcas também está sendo assim.
Não tem essa. Você tem que se diferenciar pelo seu DNA, pela sua essência. Porque marca e produto tem muito. Tem muito. Faz sentido isso, gente, pra vocês? Eu sei que vocês ficam pé da vida por conta disso, mas vocês têm que acostumar com essa realidade. Você tem que ser diferenciada não pelo produto. O produto é... Gente, produto hoje, ó, o que é o seu grande diferencial é a forma como você faz a sua loja. Como você se comunica com o seu cliente, como você atende o seu cliente, como você faz as coisas acontecerem dentro da sua loja, a sua história. Por isso que eu tô falando sobre o medo de aparecer e a vergonha de aparecer. Porque se você não botar a sua cara, se você só ficar em cima de produto, posta foto de produto e preço, você nunca vai conseguir um diferencial e você vai ser engolida pelo mercado. Em menos de 6 meses você vai ser engolida pelo mercado, tá? Vocês estão comentando algumas coisas da marca, do site, realmente está acontecendo uma coisa muito estranha, né? Eu vi sexta-feira, gente, eu vi uma grande marca liquidando a coleção nova. Eu tenho mentoradas que vendem essa marca. E assim, eu vi no mesmo dia os stories da loja da minha mentorada, vi lá o produto com preço cheio. E depois, à noite, eu até vou mandar para ela hoje. Foi bom que eu lembrei disso, que eu vou mandar para ela hoje. Eu vi o mesmo produto que estava vendendo na loja da minha mentorada, eu vi no site da empresa, que inclusive eu recebi um anúncio. Aí eu vi aquilo, 50% de desconto no site oficial da marca. Aí você ganhava cashback, um monte de coisa ali, e tudo com 50%, várias coisas novas com 50%. Então aí, gente, aí já é um lixo que tá acontecendo isso daí, e várias marcas muito conhecidas. Essa marca que eu tô falando é muito conhecida, tá? Não vou citar nomes, mas isso tá acontecendo demais, e isso não é certo mesmo, tá? Isso é errado, isso é muito ruim, é um desacordo comercial, não tem como você competir com a fábrica, né? E aí, imagina, eles bombardeando de anúncio, coisa que muitas vezes a gente que tá pequeno, a gente não consegue competir. A gente não tem essa capacidade de competir, não tem o estoque que eles têm. Isso é muito desleal mesmo. Você tem que reclamar se isso está acontecendo, né? Desmotiva, realmente. Só que aí, não é isso que eu tô falando. Isso realmente está acontecendo. Mas o que eu tô falando, gente, é em relação a essa coisa de exclusividade. Isso daí vai acabar. Isso vai acabar. Tem muito pouco tempo que isso tá acontecendo. Que vai continuar acontecendo e isso vai acabar. Está com os dias contados, porque o grande diferencial tem que vir de você, não do seu produto. Até porque, gente, hoje produto, a China, ela produz um produto muito similar a isso aqui, tá? Que isso daqui é produção nacional, é uma marca conhecida. Porém, a gente facilmente acha coisa da China por um custo 4 vezes menor e igualzinho. Então, se a gente for ficar focando em produto, a gente tá morto, tá? Não posso falar essas palavras, capaz de eu cair aqui, tá bom? Mas assim, gente, é isso que eu quero que você entenda. Qual que é o grande diferencial de uma loja que dá frutos e não aquela lojinha que fica lá estagnada, sempre com o mesmo resultado? É a sua postura, é você trazer a sua história, você trazer o seu DNA. E para isso, o que precisa, Ana? Medo, tirar o medo de aparecer. Vencer o medo de falar, vencer o medo de você botar a sua cara, né? Quem tem medo de aparecer, coloque aí pra mim. E você que tem medo de aparecer, coloque pra mim o porquê. Por que você tem esse medo? É medo das críticas? É medo do julgamento? É medo do que as pessoas vão pensar? Ou, Ana, não me sinto boa o suficiente, eu acho que eu falo errado, então eu tenho essa vergonha. Não é nem o que os outros vão pensar, é comigo mesmo, eu me acho feia, eu não me acho agradável, nada fica bom ali nos meus stories, nos meus vídeos. Qual que é o seu medo? Coloque aí. Olha lá, Adriana, eu tenho medo, Sônia, tenho vergonha. Não tenha medo, gente, porque aqui a gente tá começando um processo de aquecimento, para que vocês possam começar a se desenvolver para nossa jornada, tá? E aqui o mais importante é você identificar os seus problemas. Então não tenha vergonha. Aqui a gente tá num ambiente seguro, de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, tá? Não tem nenhum hater aqui. Então coloque.
fale, né? Desabafe aqui. Por que você tem esse medo? Medo da crítica, do julgamento? Ou você não se acha bonita? Você não se acha capaz? Coloque aí pra mim, tá? Medo de tudo. Vergonha. Medo de errar as palavras. Muito bom. Certo. Então vamos lá. Eu vou ajudar vocês nessa. Quando você tem medo, são dois medos, né? Dois principais medos. Quando você tem medo por você, porque você não se sente capaz, medo de falar errado, medo porque eu não me sinto bonita, não me sinto confiante nas câmeras, aí você precisa de um trabalho do quê? Primeiro, de autoconfiança. Se você não se sente bonita, vou falar pra você, todo mundo é bonito. Todo mundo é agradável. Só que muitas vezes você precisa achar algo interessante, né, em você. Muitas vezes você precisa melhorar essa autoestima. Você precisa passar uma maquiagem, passar um batom, arrumar um pouco mais o seu cabelo, se sentir mais bonita, se sentir mais arrumada, colocar uma roupa legal, passar um perfume bacana. Às vezes é isso que tá faltando pra você. Porque às vezes você fica ali, né, na correria do dia a dia, né? Porque eu entendo vocês. Eu também sou mãe, eu também sou esposa, empresária. Então a gente fica ali naquela loucura e às vezes a gente se deixa para último lugar. Você já pensou nisso? Que muitas vezes você se deixa lá para último lugar? E quando a gente se deixa para último lugar, muitas vezes a gente não se sente agradável mesmo. Porque daí você já chega na loja de cabelo em pé, né? Aí você faz aquele cocão assim, porque o cabelo tá detonado, não passou uma maquiagem, às vezes você tá com uma roupa que não tá legal, mas você se deixou por último. As suas crianças, seus filhos estão todos arrumados, todo mundo com café da manhã tomado, casa em ordem, mas você se deixou de lado, né? Então esse que é o grande problema. Quando a gente se deixa de lado, a gente não performa em outras áreas, né? Então por isso que eu falo que em primeiro lugar é nós. A primeira coisa, gente, que eu faço no meu dia a dia, vou contar pra vocês. Eu acordo, eu me arrumo, tá? Então, vou lá, escovar o dente, mexer no cabelo, passar uma maquiagem. Então, em primeiro lugar, eu, tá? Então, eu me arrumo, eu fico ali, né, do meu agrado, olho pro espelho e falo, nossa, hoje eu vou vencer meu dia, né? Eu tô maravilhosa. É isso que eu tenho que fazer para depois começar a fazer as outras coisas, para depois arrumar as crianças, para depois fazer o café da manhã. Então, em primeiro lugar, eu. Porque se você não se sentir bem, você não vai ser boa em outras áreas da sua vida, entende? Então, se arruma mais, sabe? Faz uma unha, né? Faz ali um cabelo, né? Você merece viver isso. Então, aumentando essa autoestima, você vai se sentir mais autoconfiante no seu trabalho. E você vai perder essa vergonha, essa coisa de, nossa, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, não sou capaz. Então, você quebra essas crenças, tá? Então, eleve a sua autoestima, faça uma academia, faça um exercício, tire um dia pra você, sei lá, vai fazer uma massagem, vai fazer uma hidratação nesse cabelo. Sabe, gente, você tem que se cuidar, você tem que se amar em primeiro lugar, porque se você não se amar, quem é que vai te amar? Entende? Certo? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que vocês comentaram de vergonha e aí assim, além da autoestima, né, antes de ir pro outro medo, medo do julgamento, além da autoestima, você tem que também trabalhar a sua autoconfiança. E como que a gente se torna uma pessoa mais autoconfiante, Ana? Quando a gente estuda, tá? Quando você estuda, teve uma que falou assim, Ana, eu tenho medo de falar errado. Então, aprenda mais sobre comunicação. Ana, eu não sei o que falar da roupa, quando eu pego a roupa. Então você estuda, você vai lá na etiqueta da roupa, vê qual que é a composição dela, ou vai lá no site do fornecedor, olha lá o que estão falando da peça, ou melhor, vai na inteligência artificial, vai no chat GPT, coloca as características da roupa e fala para ele trazer um textinho para você apresentar nos stories, num vídeo, num Reels. Então hoje, gente, a informação ela tá na nossa cara, só não pega quem não quer. Então para com isso de falar assim, eu não sei, eu não tenho capacidade. Gente, a informação, o conhecimento tá na nossa cara. Você que tá aqui só me acompanhando no gratuito, você já tem muita informação, você já tem muito conteúdo. Agora, com o chat GPT, com um monte de coisa, um monte de ferramenta que a gente tem, que inclusive as marcas entregam, treinamentos e tudo mais, a gente tem que se capacitar. E quando você tem medo por conta de que não se sente capaz, é porque você não domina.
Você não tem as capacidades, as habilidades. E aí o que eu tenho que fazer? Me capacitar. Todo mundo é bom. Ninguém nasceu com dom, ninguém nasceu sabendo. Então, se você focar naquela habilidade e você estudar, e você assistir um vídeo, e você fazer um curso, um treinamento, você vai conseguir. Você vai ter aquela habilidade ali aflorando em você. E aí você vai ter mais autoconfiança e melhorar a sua autoimagem, a sua autoestima. E aí, gente, você perde esse medo de aparecer. Porque aí você vai se sentir capaz e vai se sentir linda, maravilhosa. Então, vai dar tudo certo. Beleza? Cabecinhas explodindo, gente, sim ou não? Coloque aí. E o outro medo, gente, quando a gente tá vivendo nessa jornada, é em relação ao medo do julgamento também, né? Ai, eu não vou aparecer, não vou fazer live porque minha vizinha, imagine o que ela vai pensar de mim. Ai, as minhas amigas vão dar risada da minha cara. Ai, não sei quem vai falar mal de mim. Ai, não sei quem vai tirar print da minha tela, que vai ter 2 pessoas assistindo e vai ficar na rodinha da fofoca. Gente, esse tipo de pessoa não merece 1% da sua energia. Esse tipo de pessoa que não vai te apoiar, que vai ter tempo para cuidar da sua vida, é porque não está cuidando da dela. Então, pare de ficar ligando, pare de perder a sua energia com pessoa que não vale a pena, com coisas que você não controla. Eu sempre, gente, eu já fui essa pessoa, tá? Eu já fui essa pessoa que me preocupava, que ligava para os julgamentos, que me bloqueava. Mas eu passei por um processo de cura emocional, tá? E como é que eu curei isso? Eu sempre coloco, pega essa ideia, gente, pega isso e leva pra vida, tá? Eu sempre penso assim, ó, toda vez que acontece algo comigo, aconteceu alguma coisa agora, eu sempre paro e penso assim, ó, 5 minutos, tá? Até menos. Você para e pensa assim, ó, isso que aconteceu, eu tenho controle? É uma pergunta, eu tenho controle sim ou não? Então, por exemplo, fiquei sabendo que uma fulana de tal falou de mim, né? Falou mal de mim aí, pra alguém. Aí eu vou parar e vou falar assim, eu controlo isso sim ou não? O que os outros estão falando e pensando de mim, eu não tenho controle nenhum. Então, se é não, você apaga da mente. Apaga. Você, sabe, apaga da mente, para de pensar, começa a pensar em outra coisa e esquece. Agora, se eu tenho controle, aí eu vou agir. Então, por exemplo, aconteceu um problema, uma entrega de fornecedor que atrasou. Tenho controle, sim ou não? Sim. Então eu vou ligar lá, vou procurar entender, vou procurar uma solução, aí eu vou me preocupar com isso. Se eu não tenho controle, eu tiro da minha cabeça. Então, só isso daí, gente, só essa dica que eu tô dando aqui pra vocês hoje, já vai melhorar muito o seu comportamento, o seu emocional, porque muitas vezes a gente se limita e se bloqueia por conta de coisas que a gente não tem controle. A maioria das vezes é isso. Aí você não tem controle da sua situação, não tem nada pra fazer e você perde tudo. Você perde o seu dia, você perde a sua semana, você se bloqueia, você não vai pra cima, você não faz acontecer porque aquilo tá travando. E isso é o pilar, isso é o alicerce, gente. Se você não tiver com a cabeça boa, você não faz mais nada. Não é isso, gente? Faz sentido isso pra você, sim ou não? Coloca aí pra mim, tá? Então, tem essas duas coisas. Tem o medo por você não se sentir capaz, que aí eu já falei pra você como é que você vai curar isso. E o medo do julgamento, da crítica dos outros. Quem te critica, gente, é porque tá lá embaixo de você, sabe que você tá crescendo, sabe que você tá evoluindo. Então, ele quer te apedrejar lá de baixo, porque ele sabe que se você continuar subindo, você vai chegar no topo. Então, gente, não olha pra baixo, não, olha pra cima. Olha pras pessoas que já estão acima de você. Olha pro lado, pras pessoas que estão junto com você. Olha aqui, gente, nós temos quase 100 pessoas aqui nessa live que estão andando juntas. Nós temos todos os mesmos objetivos. Então, se apoie em quem está construindo coisa boa. Não você ficar ligando pra fofoqueira do bairro que vai falar de você. Até porque esse tipo de pessoa, gente, tá cuidando da vida dos outros. Ou seja, não tá cuidando da vida dela, tá cuidando dos outros. Então, o que você espera de uma pessoa dessa? Pode ter certeza que todos que falam mal de você, que criticam as suas coisas, são pessoas que nunca construíram nada, que são miseráveis. Elas são podres, né, por dentro. Elas são lixo. Então, por que você vai se preocupar com isso, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, eu quero que você quebre esse medo agora, tá?
Então, declare para você mesmo que você nunca mais vai parar em nenhuma crítica, em nenhum julgamento, em nenhuma ideia de que você não é capaz, que você não é boa o suficiente, porque é isso que você precisa para avançar, tá bom? É isso que você precisa para construir uma loja que de fato dá frutos, né? Porque se você ficar se limitando, você vai parar e você não vai fazer o que tem que ser feito. E aí você vai ser sempre mais do mesmo. Beleza, gente? Fez sentido? Coloca aí cabecinhas explodindo pra ver se fez sentido isso pra vocês até aqui, tá? E tem mais uma coisinha que eu quero comentar, depois a gente já vai chamar nosso case de sucesso aqui na nossa entrega de hoje, tá? Tá valendo a pena, gente, esse primeiro aquecimento? Vamos lá, coloque aí pra mim se você tá gostando do nosso tema de hoje, se tá fazendo sentido. Se eu acender uma luz hoje na sua cabeça, o meu objetivo tá cumprido. Se eu te ajudar com uma coisinha hoje, pro seu dia ser um pouco melhor, ser mais produtivo, né? Eu já tô muito feliz, tá bom? Então coloca aí pra mim se você tá gostando, cabecinhas explodindo, pra gente poder continuar, tá bom? Gente, mais uma coisinha que eu queria comentar com vocês. Então, assim, falamos do medo do início, da coragem que a gente precisa desenvolver pra ter um negócio legal, um negócio de sucesso. Falamos do medo do processo, quando a gente já tá ali, né, no campo de batalha, a gente tem medo de aparecer, medo de fazer live, tem vergonha, tem crenças ali de merecimento, tem medo do julgamento, então isso a gente já aprendeu a lidar também. E agora a gente vai para um próximo nível, que é assim, depois que você já venceu tudo isso, ainda tem mais um medo, gente. O medo, ele nunca sai da nossa vida, ele sempre tá ali, batendo na porta. O importante é que você não deixe ele te limitar, tá? Então, assim, ó, sábado eu fui fazer uma palestra, né? Fui convidada para fazer uma palestra de uma profissional que, inclusive, foi a minha referência lá quando eu comecei. Então, para mim, foi uma vitória, uma conquista gigante, sabe? Imaginar que há 4, 5 anos atrás eu tava vendo vídeos dela na internet, tava me inspirando nela, tava falando, nossa, como essa mulher se comunica, um dia eu quero ser como ela. E aí eu fui, não é você ficar se comparando, é você se inspirar na pessoa, é falar, nossa, é aqui que eu quero chegar. E aí, gente, vocês não acreditam, eu fui convidada por ela pra dar palestra dentro do evento dela. Olha isso, gente, isso foi maravilhoso. E aí, por isso que eu falo que o medo, ele sempre nos acompanha. Eu fiquei morrendo de medo, entende? Eu fiquei morrendo de medo, eu falei, meu Deus, uma baita de uma mulher dessa, que tem mais de 500 mil seguidores, que tá no mercado há muito mais tempo que eu fiquei com medo, eu falei assim, será que o meu conteúdo vai suprir o que ela precisa, o que ela espera de mim, né? A gente fica com a cabeça explodindo, né? E aí preparei a minha palestra, entreguei tudo ali, me preparei 100% para aquele momento. E aí, qual que é a lição de tudo isso, gente? É que eu tava com medo, mas o medo não me bloqueou. Porque eu podia muito bem ter falado assim, não é meu momento, obrigada pelo convite, mas eu acho que eu não consigo, eu não dou conta. Eu podia ter falado isso. Ou eu podia, a hora que eu tava lá no palco, ter gaguejado, eu ter, sei lá, ficado com muito medo e falado, não, eu não vou fazer, eu não vou participar. Então, o que acontece? O mais importante é você saber lidar com esse medo. E dentro da nossa jornada, tem mais uma coisa aí que vai acontecer, que é o seguinte... Quando a gente já tá num nível maior, é igual esse que eu falei pra você, esse exemplo. Quando a gente já alcançou muitas coisas, a gente já venceu muitos medos, ainda assim a gente vai ter, pro próximo passo, a gente sempre precisa de um up, de algo a mais. Então, por exemplo, eu vou falar pra vocês assim, ó, hoje a gente já tem uma realidade de loja, a gente vende todos os dias, a gente bate meta, a gente vende mais de 7 dígitos por ano, tá? Aqui na loja. Só que eu sei que a pessoa que eu sou hoje, ela precisa ainda se desenvolver mais para eu atingir mais resultados. Então, ou seja, eu preciso investir em conhecimento, eu preciso aprender coisa nova. E muitas vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo, por exemplo, de, sei lá, investir por exemplo, a gente investiu na semana passada num treinamento que eu achava que a gente precisava aqui para os nossos negócios, para evoluir, para desbloquear coisas novas. E não é barato, gente. É coisa cara. Às vezes é preço de um carro, às vezes é preço de uma casa, de um investimento que a gente precisa fazer na gente. Só que esse é o maior investimento que existe, porque a gente está desenvolvendo o nosso bem maior, que é o nosso conhecimento, é a nossa autoconfiança.
É o que vai fazer você avançar. Então, dentro da nossa jornada, para você passar do ponto A para o ponto B, você não pode ser a mesma pessoa. Você hoje, você domina capacidades e habilidades que, para você ir para o ponto B, você precisa se transformar. Você precisa aprender coisas novas, você precisa de mais habilidades para você atingir o ponto B. Porque você, sendo a mesma pessoa que você é hoje, você não consegue fazer essa transição. Então foi isso que a gente entendeu e é por isso que a gente tem que aprender a correr esse risco. Nossa, Ana, mas você investiu tantos mil nessa mentoria, mas é arriscado, né? Nossa, vai desfalcar o seu caixa, vai isso, a gente vai usar dinheiro. Mas tem que fazer, porque senão eu não consigo passar pro ponto B. Você entende, gente, o que eu tô falando? Então, às vezes, esse medo do sucesso, ele acaba nos bloqueando também. Então, eu poderia ficar muito bem quietinha e falar assim, não, com o que a gente tem, a gente já consegue ir pro ponto B. Aí, até poderia conseguir, mas demora muito mais. O caminho é muito mais longo, é mais árduo, é mais trabalho e eu já falei isso pra vocês, muitas vezes, a gente não precisa trabalhar mais, a gente precisa trabalhar mais inteligente, tá? Não é sobre trabalhar mais horas, fazer mais esforço, é sobre trabalhar com ferramentas, com coisa que vai otimizar o nosso tempo, delegando coisas. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer. Por exemplo, vai chegar num momento da sua loja que você vai precisar contratar gente. E nesse momento de contratar gente, você vai ter muito medo. Você vai falar, meu Deus, eu vou ter mais um salário para pagar, eu vou ter isso para fazer, vai ter que pagar imposto dessa pessoa, essa pessoa pode não dar certo na minha loja, ela pode pegar informação minha e levar para a concorrência, ela pode abrir uma loja, ou ela pode, sei lá, me processar, fazer alguma coisa. Gente, passa 1001 coisas na nossa cabeça quando a gente está envolvido com gente, né? Só que daí, gente, você tem que entender que sozinho você não alcança nada. Se você não investir em você, em capacitar, né, o seu conhecimento, e se você não investir em gente, em pessoas, em time, você sempre vai ser ali uma formiga. Você sempre vai ser minúscula, porque você não dá conta. A gente precisa de pessoas para pensar por nós, para fazer por nós. E dá medo mesmo. Ainda mais, eu sei que tem pessoas que já sofreram traumas com isso, né? Ô, Ana, já tive uma empresa, já fui à falência, já tinha uma folha de funcionário gigante, e aí o que aconteceu? A empresa faliu, e aí sempre vai colocar a culpa, não é a empresa que faliu, é você que faliu. É você que não teve a capacidade de gestão, não foram as pessoas, não foi a folha de pagamento grande. Entendam isso, somos nós que eram incapacitados de fazer o que estava fazendo. Então, por isso que eu falo para vocês que tem que ter gente e tem que ter você, o cérebro, sendo sempre atualizado. Porque, gente, o mercado ele é muito volátil, ele muda a todo momento, ainda mais com essas novas tecnologias, a gente fica para trás, entende? Então, o recado que eu quero dar para vocês dessa aula é: invista em conhecimento e não tenha medo de correr risco, porque se você tá nesse jogo, meu amor, você tem que apertar o play. E para apertar o play, você tem que ter coragem, você tem que ter autoconfiança. E o pior que pode acontecer, sabe qual é? Eu sempre falo isso. Eu sempre avalio, né, as decisões que eu vou tomar pensando nisso. Qual é o pior cenário? O que de pior pode acontecer? E nesse cenário que a gente tá falando aqui, sobre abrir a loja ou sobre dar o próximo passo, sobre aprender, o pior que pode acontecer, gente, é você voltar muitas vezes pro estado original que você já estava. E muitas vezes você, que sei lá, tá na CLT e tá abrindo uma loja, o pior que pode acontecer é você voltar pra CLT ou fazer alguma outra coisa. Então, gente, nada de pior pode acontecer. E é aquilo, se seu sonho tá na cabeça é porque Deus colocou e Ele conhece as suas capacidades. Então, gente, vamos pra cima, tira esse medo, aprende a lidar com esse medo, não deixa ele te bloquear. Não tem problema sentir medo. Eu também sinto. Eu falei pra vocês, sábado eu senti medo, mas eu lidei com ele. Eu engoli ele, né? O medo teve medo de mim, certo? E aí eu fui pra cima e deu tudo certo. Então é isso que eu quero transmitir pra vocês nesse dia de hoje, tá, gente? Eu quero que vocês pensem nisso, eu quero que vocês reflitam sobre tudo que nós falamos aqui e faz uma lista de tudo aquilo que tá te bloqueando, sabe? Para um minuto para refletir e faz um apanhado de tudo aquilo que você acha que tá te travando. Olha, Ana, eu tenho esse trauma que você falou. Eu já abri um negócio e não deu certo.
A minha família já teve um negócio e não deu certo. Porque sempre é assim, gente. A gente sempre vai visitando o nosso passado. Então a gente tem que aprender a ressignificar as coisas. Ressignifica as coisas que você vai ter sucesso na sua vida. Pensa que se você investir em conhecimento, investir em networking, você sentar na mesa certa, você sempre vai estar bem acompanhada e nunca nada vai dar errado, tá? Certo, gente? Então, coloca isso no coração. Se eu coloquei uma luzinha na sua vida hoje, para fazer seu dia melhor, para fazer você refletir, você lutar contra isso que tá te matando aí dentro de você, eu já tô com o meu objetivo cumprido para hoje, tá? Esse é o nosso aquecimento, esse é o nosso aquecer de motores, esse é o nosso afiar de machados, onde a gente vai preparar vocês a semana toda nessa conversa, esse bate-papo rápido, né, de 1 horinha, para que você esteja preparada para a semana que vem, tá? Que é a nossa jornada Logista 4 em 1. Se você não se cadastrou ainda, comenta jornada, tá? Para você se inscrever e para você garantir sua vaga, entrar no grupo e tudo mais, tá? Comenta jornada aí para mim. Certo, gente? E como prometido, hoje eu vou falar rapidinho aqui, ó, 10 minutos pra gente encerrar. Eu vou chamar cada final de aula, cada final de aquecimento, eu vou chamar uma convidada especial de dentro da nossa comunidade para ela inspirar vocês, para ela contar um pouquinho da história dela, tá? Para inspirar vocês e para mostrar que não sou eu que tô falando, são elas. Se elas estão conseguindo, todo mundo vai conseguir também, tá? Então hoje eu vou falar com a Jennifer Rosália, tá por aí? A Jennifer tá por aí, dá um oi pra mim, pra eu saber qual que é o Instagram que você tá. E aí eu já vou te convidar pra participar da nossa aula, tá? Jennifer tá por aí, coloca eu aí. E aí eu vou te chamar pra gente poder ouvir um pouco da sua história e você inspirar essas mulheres que estão aqui hoje, tá? Vamos ver se ela apareceu, gente. Senão, a gente deixa pra amanhã. É a Eloá? Ah, Eloá Kids. Boa, vou chamar você. Pera aí, só um minutinho. Então, gente, ó, enquanto eu chamo a Eloá aqui pra gente finalizar a nossa entrega de hoje, coloca aqui no chat pra mim se você gostou dessa entrega, se fez sentido pra você, se iluminou alguma coisa na sua vida. Me dá esse feedback pra eu saber se a gente tá alinhado e se a gente pode continuar essa semana nessa mesma pegada, tá? Coloca pra mim cabecinhas explodindo e tudo que você achou aqui da nossa entrega de hoje. E vamos chamar a Eloá aqui para participar com a gente e inspirar vocês aí nessa jornada. Vamos lá! Aliás, Eloá é o nome da loja, né? É a Jennifer Rosália. Oi, oi, bom Oiê! dia. Tudo bem? Tudo? E aí, como é que você tá? Tô bem? Tudo certo? Acompanhou a nossa Tudo. aula aí? Menina, eu acabei de chegar, entrei há pouco tempo. É um prazer estar aqui com você hoje. Quero contar aqui um pouquinho da minha história, o tanto que tem mudado e cada dia que Isso. passa está mudando. Antes do curso da Ana, gente, eu tava. Quando eu comecei a entender, eu tava quase falida, como fala. Olha lá. Então, o curso da Ana, ele trouxe uma clareza muito grande nessa parte financeira minha, que era a parte onde mais eu tinha dor de cabeça, eu não tinha entendimento. Eu já tenho 4 anos de loja, né? Eloá é a minha filha, que foi depois da gravidez que eu decidi abrir a loja, né? Então, foi 4 anos de muita luta. E assim, eu sempre pensei comigo assim que a gente não precisava estudar, eu sou vendedora, então é assim, mas não. Se a gente não buscar, né, sabedoria, entendimento, tudo vai mudando, né? E a gente tem que correr atrás, senão a gente fica para trás. Esse mês a gente superou a nossa meta, a gente chegou quase 200% da nossa meta do mês do ano passado. A gente tinha vendido em torno de 10 mil. E esse mês a gente faturou 46 mil. Então foi assim uma Mentira! loucura. Foi uma loucura, até arrepio. Que Então, assim, legal! eu ainda não concluí ainda o curso todo por causa da correria, ainda estou fazendo algumas partes, mas tem mudado, tem trazido muita clareza. Eu falo para vocês, gente, façam, porque assim, mudou tudo. O meu ponto de vista em ver, tipo assim, eu vivia de fazer promoção, hoje eu tô mais centrada, eu tô vendo assim que eu não posso estar toda hora fazendo essas promoções, que eu tô
E eu fazia muito toda vez que eu estava apertada, né? Então hoje eu estou usando muito a estratégia de stories. Como a Ana sempre está explicando, ensinando a gente, mostrando as peças, falando sobre as peças, aonde as meninas podem usar. E assim, tá sendo um sucesso aqui para mim. Esse mês a gente, no nosso Instagram, pelo movimento de rios que eu faço, uso muito a Eloá também para fazer as fotos. A gente chegou a quase, passou de 500.000 de visualizações. Esse mês a Sucesso! gente ganhou mais de 500 novos seguidores. Mas é tudo fazendo muito certinho, todo dia é uma luta. Às vezes a gente quer desistir, mas assim, gente, não desistam nunca. Todo dia é uma batalha, então eu sempre estou com esse pensamento positivo. Tem dias que não vende muito, mas tem dia que já supera, a gente vende bem mais. E é isso aí, gente. Estou muito, muito feliz. Ainda nem concluí todo o curso da Ana, gente. Ainda vou Legal, concluir. Jennifer. Mas transformou a minha vida. Eu vou falar uma coisa: eu já tinha pago outro curso de outra pessoa, que não vou falar, mas ele não, ele era muito complexo, era muito cheio de muita coisa e não me trouxe clareza. E esse eu indico para várias pessoas, porque principalmente na minha parte financeira, foi a primeira vez que eu vi assim o que era real, porque é bem simples a planilha que a Ana passa, ela faz a gente entender. Então, eu comecei a ter visualização assim, diferente no meu negócio. E tô com os pensamentos totalmente diferentes. Tô visualizando assim, totalmente diferente, tudo aqui na loja. Uma empresária de fato, né, Isso, Jennifer? Uma isso. empresária de fato. E deixa eu só fazer um link aqui sobre a nossa aula. Hoje a gente falou sobre o quê? Uhum, Sobre medo de começar, medo de aparecer. Aí também medo, por exemplo, de investir. Quando você sabe que, ó, você falou aqui pra gente, você passou por muitos problemas, você passou por muita coisa. E aí, muitas vezes, naquela de você aumentar as suas habilidades, capacidade de investir num treinamento, numa mentoria, a gente também tem esse medo, né? Um medo de contratar, um medo de tem. crescer. Então, como que o nosso treinamento tem ajudado? Fala pra gente, não é importante isso, porque quando a gente está acompanhado, o medo ele acaba saindo, né? Como é que tá sendo Verdade. isso pra você? É, assim, a minha cabeça mudou tudo, porque às vezes eu tinha muitos pensamentos negativos, eu tinha muito medo. Depois do curso, Ana, eu comecei a investir em novas marcas, porque eu tinha esse medo, né? E como é que vai ser? É Vai uma marca vender. nova, e será que vai vender? E assim, eu fiz um investimento altíssimo em duas marcas agora que chegaram para mim. Antes eu não fazia porque eu tinha medo. Fiz um valor alto e tô super positiva, porque assim, é não desistir. Todo dia a gente tem que fazer, não deixar de fazer. Então, todo dia é um novo dia, é uma nova oportunidade. O medo sempre vem. Para mim aparecer, gente, nos stories daqui da loja, eu demorei um ano. Ninguém sabia quem era Jennifer. Eu só postava peças. E quando eu comecei a aparecer, o pessoal gosta de ver a gente, gosta de comprar da gente, da história da gente. Então eu nunca mostro tudo, né? Mas eu sempre mostro coisas que tem a ver com os filhos, com a Eloá, e o povo ama, gente. Sobe lá em cima. Ó, tá Então eu vendo, gente? sempre. Não sou só eu que tô falando, as minhas E alunas, os meus isso. cases. E Quando a gente assim, bota a nossa cara, explode. explode, é real, porque o povo se comunica com a gente, né? Então, quando você começar a falar, gente, e assim, o medo sempre vem. Eu falo sempre assim pro pessoal: começa filmando as peças e falando para você se acostumar com a sua voz. Depois você mostra, porque assim, gente, se falar ou deixar de falar, nunca vão falar pra gente. Então é Sim. falar, botar a cara no jogo e falar. Quem quiser depois entrar no meu Instagram, eu faço muita live, né? Uso todas as Boa. estratégias no grupo e sempre estou me mostrando, falando com o público. A Eloá também coloca ela também para dar o bom dia. Faço o vídeo dela. O povo ama a Eloá. Quando eu posto ela na roupinha, eu falei, vende. Na hora que postar, ela vende. É Tá totalmente vendo? diferente. Olha só, gente, o que que separa a Jennifer da maioria das pessoas que não têm resultado? O que que é, gente? É a mão na massa. É você, porque não adianta também você ter ali, né, Jennifer, todo o conhecimento e você não Não fazer. faz. Se não fizer, não vai ter resultado. É, Então, vocês estão vendo o que ela tá falando. E eu já deixo isso muito claro, né, Jennifer?
eu deixo isso claro, não é um conto de fadas, não é uma mágica, é mão na massa, botar as coisas para acontecer, É. senão não tem resultado, E não né? desiste nunca, não desista nunca, porque assim, vai ter dias que vai ser um pouco mais. A gente, como é mãe, é super corrido. Eu acordei aqui bem cedo, eu estava aqui criando conteúdo no chat Ah GPT, lá, para me saber o que eu faço durante essa semana. E pronto. tô aqui já colocando todas as estratégias, também tô no calendário de dias. Então, Ótimo. todo dia a gente tem que fazer, filmar, mostrar. E vender muito. E ó, sempre Perfeito. positiva. Eu sempre entro na loja e sempre abençoo Isso. meus clientes e que seja um dia abençoado de vitórias. Ter muita fé, né? E eu falo assim, abençoe, traga clientes. Grita aqui, Pix, 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 o Pix cair. E a gente tem que estar assim animada, É. né? E Porque não só esperar, né, o é cliente, mas correr, fazer tudo o que tem que fazer para o cliente isso. também, né, para a gente estar na frente ali do cliente. Então, isso é muito importante. Eu queria agradecer demais a sua participação, Jennifer. Obrigada, eu Falar que para você agradeço. falar para você que assim, ó, é só o começo de tudo que você está construindo. Eu tô vendo que você é uma pessoa muito disciplinada. Você falou todas as ferramentas que a gente usa, calendário, cronograma de stories, que você acorda mais cedo e vai e já planeja a semana. Tudo isso vai te trazer, você tá plantando para você colher, já tá colhendo, né? Já. Mas vai colher muito daqui para frente. E eu quero agradecer de coração porque essa história não é só para falar, ah, porque o curso da Ana, não. É sobre inspirar as É, pessoas. A isso sua mesmo. história pode ter certeza que está inspirando um monte de gente aqui hoje, que vai estar aqui com a gente nessa jornada, que vai estar nos aquecimentos, para poder aprender, para poder profissionalizar o seu negócio e ter muito sucesso. Isso mesmo, gente. É um prazer estar com vocês. Não desistam dos seus sonhos. E, ó, é uma virada de chave mesmo, gente. É coisa assim, surreal mesmo. O curso da Ana é maravilhoso. Eu indiquei de olhos fechados, já indiquei para várias amigas. Quando eu reposto, o povo fala, eu falo, gente, entra. Conhecimento é tudo na vida da gente hoje. A gente tem que correr atrás de melhorias todos os dias da vida da gente para melhorar. É isso É aí. isso aí. Jennifer, gostei também da sua fala quando você falou de energia, de fé. É muito o que eu acredito. Então, gente, chega na loja, entrega tudo para Deus, sabe? Já abençoa aquele dia, não chega triste, não chega, Isso. independente das coisas que acontecem, porque nossa vida é uma loucura, né? Então, às É, vezes, alguma coisa te chateou de manhã, já não deixa isso estragar, não. Vai para cima e energia boa é metade do caminho, isso né? mesmo, é verdade. Gente, Jennifer, muito obrigada pela sua participação. Um Eu que beijo. agradeço. Depois a Adri vai falar lá com você, Tá, tá? tá bom. E parabéns pelo seu resultado, viu? Continue assim e conte com a gente, viu? Obrigado, gente. Um beijo, meninas. Beijo! Tchau, tchau. Tchau. Olha só, gente. Olha só, gente, que especial, né, essa participação da nossa aluna, da Jennifer. Tudo que ela falou, né? Muita disciplina. Ela assiste, ela faz o que tem que ser feito, ela entrega, o dia dela. Ela vai com uma energia maravilhosa para cima. Então, por isso que ela tá tendo os resultados que ela está tendo, porque também ela faz, né? Além de estar sendo acompanhada por nós, ela também aplica, ela também faz. Então, se você quer ter uma história como a da Jennifer, quer ter um resultado igual ao dela, você precisa se comprometer com você mesmo. Eu te convido então a participar dentro desse nosso aquecimento. Hoje foi o primeiro dia, daí nós temos terça, quarta, quinta, sexta, com temas muito importantes para você aplicar do campo de batalha. Como ela falou, de uma linguagem muito simples, prática e objetiva, não sou eu que estou falando, são elas, né? Todo mundo de fácil entendimento consegue aplicar, consegue fazer. Então, essa é a nossa pegada, tá? Então, você vai participar até sexta-feira. Se você ainda não se cadastrou no nosso evento, coloca a jornada aqui para mim, ó, para você se cadastrar. Você vai lá no seu direct, faz o cadastro e entra, porque, gente, a nossa semana que vem, que vai ser as aulas, né? Vai ser à noite, tá? As nossas aulas vai ser às 20 da noite. Então, você vai se programar para esses 3 dias. Você vai deixar tudo em ordem em casa para você poder sentar e focar nas aulas, porque vai ser uma entrega de ouro que vai mudar a história, o rumo do seu negócio, mesmo você começando do absoluto zero. Beleza, gente? Então,
Confiem no processo, se comprometam com vocês mesmas, porque vai acontecer, mas você precisa confiar, você precisa fazer, você precisa estar aqui para você não ser mais do mesmo, né? Não ser mais uma lojinha aí do mercado, tá bom, gente? Então vamos lá. Comenta a jornada para você se cadastrar e amanhã a gente tá de volta aqui com o nosso aquecimento 2 às 8 horas da manhã em ponto, tá? Vai ser sempre só uma horinha para não atrapalhar ninguém. E vamos para cima, gente, que vocês tenham um dia abençoado, maravilhoso, né? De muitas vendas por aí, de muito trabalho. E amanhã a gente se encontra aqui de novo com mais um bate-papo para aquecer os nossos motores para o grande dia que vai ser na segunda-feira a nossa primeira aula, tá bom, gente? Beijo para vocês, até mais. Fiquem sempre ligadinhas por aqui, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.